Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. A gente vai estudar hoje, vai dar uma olhada junto sobre uma palavra muito chave na Bíblia, que ela vai destravar ou vai te dar uma maior compreensão de algumas áreas, alguns aspectos da Bíblia, se a gente conseguir entender. A palavra é glória. Ela não é uma palavra que a gente usa muito fora do contexto cristão, né? Tu não diz assim, cara, o churrasco de semana passada estava glorioso. Né? Ninguém fala isso, a não ser que tu seja muito estranhão, mas... Ou no amigo secreto, no final do ano, tu vai descrever a pessoa que tu pegou, sabe? Uma pessoa que carrega glória. A gente não usa muito, fora do contexto. De volta e meia eu vejo alguém usando. Mas ela também ela é uma palavra assim, mais complexa de traduzir, porque ela é uma palavra que vem de uma outra língua. É que nem nós, por exemplo, a gente na África do Sul, a gente trabalhava com... Na nossa base chegou a ter pessoas de 45 nacionalidades trabalhando junto. Mas tu ia achar que a gente ia ter choque cultural com essas pessoas. O nosso maior choque cultural foi com outros brasileiros. Pessoas de outras regiões. Tem muita história para contar, deixa eu diminuir. Por exemplo, uma vez a gente estava conversando, a gente estava orando ali para o negócio, e alguém contou uma história, e eu falei assim, capaz. Daí ficou todo mundo assim, o que tu quer dizer com isso? Daí tenta explicar capaz. Né? Tem vários nuances, depende a entonação, e daí eu disse, tá, mas se tu fala bem capaz, já muda o significado também, né? Então, glória é uma dessas palavras. No hebraico, dependendo, né, que está sendo usada, vai mudar o sentido. Né? A gente tinha várias dessas coisas que a gente às vezes falava para os pessoal, a gente ia fazer um rancho. Daí o pessoal lá fica, vocês compraram vaca? Eu disse, não, é só os gaúchos que falam rancho. Né? E os gaúchos, infelizmente, a gente é a minoria no mundo missionário ainda. A gente tem orado para Rio Grande do Sul ser um celeiro de missionários, mas não chegou ainda. Então vamos explorar essa palavra. Para a gente começar a entender ela, a gente tem que começar pelo Velho Testamento, né, que foi onde ela foi palavra, começou. E a palavra no hebraico se chama kavod, que assim, a tradução direta é peso. Tá? É um peso, é alguma coisa assim. Só que o significado dela se tu fala que alguém, por exemplo, tem um kavod, ela tem influência, ela tem importância, ela tem honra. Por exemplo, um rei que está entrando no palácio dele, daí tem uma comitiva com ele andando, ele está com a coroa, ele está com o cajado, com a capa. Isso tudo faz parte para demonstrar o kavod desse rei. É a glória que faz parte, que demonstra tudo aquilo que ele conquistou, a autoridade, o poder que ele tem. E isso é uma espécie de kavod. No tempo moderno, uma das coisas que eu fiquei muito impressionado, que reflete o kavod, esse conceito de glória, foi 2004, quando a FIFA estava elegendo qual ia ser o país sede da Copa em 2010. Tinha 5 países concorrendo. Deixa eu ver aqui. Era Egito, Marrocos, África do Sul, os 3 principais. E daí Líbia e Tunísia estavam concorrendo junto para sediar. Mas eles logo caíram fora, eles viram que eles não iam conseguir ganhar. E no dia 15 de maio, eles iam anunciar quem era o vencedor. A gente estava na rua, a gente estava na farmácia, né, com a Lídia, quando a gente escutou eles anunciando quem era a sede. E parecia, quando está no estádio, tem um gol. Isso foi na rua, no centro, assim. Todo mundo começou a gritar. A gente não tinha ideia do que estava acontecendo. Depois falaram, não, a África do Sul ganhou, foi eleita, né? Mas o Nelson Mandela, não sei se vocês conhecem ele tinha ido até lá para estar presente quando eles fossem anunciar, só que o avião dele atrasou. E ele chegou atrasado, ele tinha perdido o anúncio. O presidente da África do Sul estava lá, estava celebrando todo mundo. A imprensa e todos os líderes da FIFA ficaram esperando ele chegar. Quando o Mandela entrou no lugar que era anunciado, todos eles se levantaram e aplaudiram ele.
e pegaram a taça da Copa do Mundo que estava lá, entregaram para ele, e a FIFA permitiu ele dar um speech, um discurso celebrando o que tinha acontecido com a África do Sul. Esse levantar essa honra que ele recebeu, uma espécie de kavod, uma espécie de glória. Mas por que o povo estava honrando ele? Por que esses líderes no mundo inteiro estavam honrando ele? Por causa da história de vida dele. Se vocês nunca aprenderam sobre Mandela, vocês têm que escutar. Ele foi preso por 27 anos, porque ele estava lutando contra o regime de segregação racial na África do Sul, que se chamava Apartheid. Desses 27 anos, 18 ele ficou preso numa ilha chamada Robben, que se tu vai na cidade do Cabo, a maior parte dos lugares você consegue ver a ilha. Assim, bem isolado, ele também podia ver a África do Sul bem claramente. E quando ele estava lá, ele podia receber uma visita por ano, uma pessoa, por 30 minutos. Então, geralmente vinha a esposa dele. Ele não viu os filhos dele por todo aquele tempo. Ele podia receber uma carta de 6 em 6 meses. Uma carta. Durante aquele tempo. Porque ele estava lutando com um regime que era injusto. Só que o que aconteceu com ele? Antes de ele preso, ele estava lutando com o regime, não de uma forma muito... Ele era terrorista. Ele fundou um grupo que se chamava Umkhonto we Sizwe, que era um grupo terrorista, era uma guerrilha. Ele fundou, e o alvo deles era começar a botar bombas, por exemplo, na RGE ou na Corsã, destruir coisas que pertenciam ao governo. Tinham fatalidades, e assim que ele fundou esse grupo, ele começou a viajar pela África, estudando sobre guerra, sobre guerrilha. Ele foi para a Europa também, e estava tentando aprender mais de como fazer uma guerrilha armada para tirar os brancos naquele momento que estavam no poder. Ele foi preso, né? Eu acho que foi injustamente por até um certo ponto, algumas coisas, mas a prisão transformou a vida dele. O que aconteceu? Eu vou ler aqui uma coisa que ele falou depois da prisão. Disse assim: as pessoas tendem a se avaliar pelas suas realizações externas, mas a prisão permite que a pessoa se concentre nas realizações internas. Tu tem que desenvolver honestidade, sinceridade, simplicidade, humildade, generosidade e a ausência desse caos que a gente vive, né, de várias coisas acontecendo. Ele teve um encontro com Deus dentro da prisão. Realmente ele já era cristão, né? E tem um outro cara que, se vocês puderem estudar sobre a vida dele, era o arcebispo, mas é arcebispo que fala? Arcebispo, eu sabia que eu não estava falando certo. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 84, mas ele falou que Deus não desperdiçou esses 27 anos do Mandela na prisão. Ele disse que foi o que transformou a vida dele. Ele disse que ele entrou um jovem radical, cheio de ira, inflexível, e saiu para um líder que personifica reconciliação, perdão e honra. Então, o que aconteceu? Quando o Mandela saiu da prisão por causa de pressão internacional, eles estavam achando que esse cara, porque ninguém tinha contato com ele, ele vai sair e vai começar uma guerra. Porque, imagina, ficou 27 anos na prisão, filhos dele morreram, filhos casaram, netos nasceram, ele perdeu tudo. Tudo. E 70% da população é negra na África do Sul. Uns outros 20% é mista, que também é considerado não branca, e 10% é branco. Então eles acharam, esse cara vai sair, vai começar uma revolta e vai matar todo mundo para ganhar o poder. E assim que ele saiu da prisão, ele começou a fazer um discurso sobre perdão. Ele começou a dizer: a gente tem que perdoar, isso não é o caminho. E ele fez uma coisa que o mundo não esperava. Uma coisa que chocou e impactou o mundo. E ele começou, na própria campanha dele, era a unificação do país. Ele foi eleito presidente, logo em seguida. Foi reeleito como presidente, e daí o povo estava dizendo assim: cara, não sai nunca mais. Os líderes da África dizendo: cara, não sai do poder, porque vão tirar de ti, vai ficar aquelas coisas horríveis de novo. Ele disse: não, eu não vou entrar nesse espírito da África de ditadores que não largam mais. Ele saiu, nunca mais concorreu. E deixou o país. Ele só teve influência.
Aqui ele não é mais líder de nada, mas ele ainda tem um kavod, que é a escolha dele, a vida dele, aquilo tudo que representou. Isso é uma forma de kavod. Se tu for hoje para Pretória, onde é que a filha do Marcos da Rosa mora, tem um lugar lá que chama Union Buildings, que é a Casa Branca da África do Sul, e lá tem uma estátua de 8 metros do Mandela, e ele de braços abertos, assim, voltado para a nação. E a ideia é que, naquele momento, ele podia ter criado o caos, destruição, ele teria direito de fazer, por causa da história, de tudo que aconteceu, mas ele recebeu abraçar a nação, dizer, nós somos um, nós vamos caminhar em direção à reconciliação. Tremendo. Tá? Então, isso, de novo, é uma espécie de kavod. E a gente vai ver agora na Bíblia um pouquinho onde é que essa palavra apareceu para a gente entender o capaz bíblico. Tá, vamos abrir em Êxodo 33, 18. Moisés está de encontro com Deus. Você não te lembra quem Moisés era? Foi aquele cara que libertou os egípcios, ou seja, os israelitas da escravidão no Egito. Em algum momento do relacionamento dele com Deus, ele disse, Deus, eu peço que tu me mostre o teu kavod. Ele queria saber o peso real, eu quero saber tudo que envolve a tua glória. E daí Deus responde no versículo 19. E respondeu Deus, eu farei passar toda a minha bondade, o meu recebo, e diante de você eu proclamarei o meu nome. E acrescentou no 20, e você não poderá ver a minha face, porque ninguém pode me ver e continuar vivo. Ele diz, cara, o meu kavod é tão cheio, é tão glorioso, é tão pesado, tem um poder tão grande que tu vai morrer se tu ver. Moisés não podia ter um encontro direto com esse kavod de Deus. E olha só que interessante, naquela história ali, a gente vai ver, eu comentei alguma vez sobre o nome de Deus, te lembra quando Deus se revela no deserto para Moisés, ele disse, eu vou revelar meu nome, que é o Eu Sou, Yahweh. Você lembra disso ou não? Tinha muita gente que não estava aqui. Mas Deus disse, eu não vou revelar minha glória, mas eu vou revelar o meu nome para você, o meu nome é o Eu Sou, né? E o nome de Deus carrega a glória. Só abre ali em João 18, 4 a 6. Vê uma coisa interessante também sobre a glória de Deus, sobre o nome que carrega a glória de Deus. Diz assim, Jesus, sabendo tudo que lhe ia acontecer, ele saiu, ele perguntou, o pessoal estava vindo prender Jesus. Estava uma tropa gigante lá para pegar ele. E daí ele pergunta, a quem vocês estão procurando? E eles respondem, a Jesus de Nazaré, responderam eles. E Jesus diz, ali não está legal. Ele respondeu, eu sou. Eu sou. O nome de Deus, aquele do deserto, ele expressou. Eu sou, Judas, o traidor, estava com eles. O próximo versículo, olha só que interessante. Quando Jesus disse, eu sou, eles recuaram e caíram por terra. Porque o nome de Deus, quando ele revelou ali o eu sou, saiu poder. A glória de Deus foi manifestada ali. E eles caíram por terra, eles não puderam ficar de pé por causa dessa expressão do nome de Deus. Porque o nome de Deus carrega o kavod de Deus. Eu não posso falar do nome de novo, porque não tem tempo que chega. Êxodo 24, 16 e 17. Vamos ver um pouquinho mais sobre o kavod de Deus. Diz assim, e o kavod do Senhor permaneceu sobre o monte de Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte, e no 7º dia Deus chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor, o kavod do Senhor, parecia um fogo consumidor no topo da montanha. A glória de Deus está sendo manifesta, a gente está no Velho Testamento ainda, mas de alguma forma ela ainda é encoberta. Isso fica quase como um ritmo, uma tendência no Velho Testamento. Deus se revela em glória, mas nunca em plenitude, porque o pessoal não consegue lidar com isso, né?
E é tipo assim, dizendo, eu vou revelar um pouco, mas eu não consigo me revelar plenamente para vocês. Senão vocês não vão aguentar. Mais um ponto aqui. O cavalo de Deus, quando ele surge, quando ele se apresenta, quando ele é manifestado, sempre tem um peso, sempre tem uma manifestação física também. É como tu pegar uma pedrinha, tu tem um lago assim, todo quietinho, tu toca uma pedra, vai ter algum efeito. E quando isso acontecia, quando os israelitas, eles tinham um encontro com essa presença, a glória de Deus, eles faziam um altar para se lembrar. Te lembra, o Rich falou sobre isso, eu creio, né? Foi com vocês? Desculpa, o Tico e Teco hoje está meio complicado. Mas se não falou com vocês, toda vez que Deus se manifestava, porque era assim, ele esporádico esses momentos, eles faziam um altar para se lembrar de como Deus havia se manifestado naquele lugar. Mas era tangível. Êxodo 34, 28 a 35, a gente vai ler agora. Essa história aqui aconteceu um pouquinho depois que os israelitas decidiram fazer um bezerro de ouro para representar o libertador deles. Teve todo um caos ali por eles terem feito isso. Deus renova a aliança com eles. Moisés está se encontrando com Deus de novo. Vamos ler o que aconteceu agora. Êxodo 34, 28 em diante. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. E quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, ele cobriu o rosto com o véu. Isso aqui é uma coisa interessante, de novo, cobrindo essa história, esse entendimento de a glória de Deus sendo encoberta. 34, mas toda vez que ele entrava na presença do Senhor e falar com ele, ele tirava o véu até sair. E sempre que saía, ele contava aos israelitas tudo o que ele havia ordenado, e eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Então, aqui tem uma outra ideia sobre o que é o kavod. É um resplandecer, é um brilhar, mesmo que não via de Moisés. Era uma coisa que o fato de ele estar na presença de Deus, a glória de Deus fazia o rosto brilhar, e de repente esse brilho ia saindo, ele ia perdendo o brilho. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais, mas só mais um pouquinho nessa história de brilho. Lucas 2, 8 e 9. Eu vou ficar pulando bastante hoje, tá? Se tu tá com a Bíblia física, vai ter que exercitar os dedos aí. Mas eu vou chegar num ponto, tá? Não se preocupa ainda. Lucas 2, 8 e 9. Isso aqui é quando está falando sobre o nascimento de Jesus. E diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E eles ficaram aterrorizados, que nem tu iria, né? Então, de novo, esse resplandecer, esse brilhar é uma manifestação física da glória de Deus. Vamos continuar só mais um pouquinho, que a gente ainda está lidando com a barreira. Êxodo 40, 33. Perdão. Êxodo 40, 33. Eu vou ler uns 3 versículos ali. Assim, finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem que estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia
o tabernáculo. De novo, essa ideia de peso. Ele não conseguia entrar porque a glória de Deus estava sendo manifesta. De novo, esse contexto de não plenamente. Ela ainda está encoberta, ainda está sendo escondida por uma nuvem. Mais um aspecto interessante. Vamos abrir Salmo 19, 1. Daí a gente vai para o Novo Testamento em breve, tá? Daí vai fazer mais sentido. Salmo 19, 1 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o kavod de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Então, assim, o universo, tudo que ele tem, as estrelas mais distantes, eles estão declarando a glória de Deus. É como se fosse um outdoor. Por exemplo, se tu vem de Taquara e tu está indo para Gramado, é cheio de outdoors declarando a glória de Gramado e Canela, né? Tu vem ali, a gente tem aqui na entrada da rua aqui, que é sobre a NASA. 270 itens direto da NASA. E eles ficam falando da glória de tu ir lá para cima e gastar teu dinheiro. Ou tu tem... que outras coisas tem? A NBA Park, né? O parque do basquete americano, o único fora dos Estados Unidos. Né? Vem lá, tem uma experiência. Ou Hector, a pizzaria, né? O Harry Potter brasileiro, está escrito embaixo assim. Tiraram, acho que eles foram processados. Mas não está mais lá. Mas o interessante é que isso aí tudo estão declarando que onde tu é para comer, a glória de Gramado e Canela, cara, sobe, tem lugar legal para comer, para visitar, tem coisa para fazer. E aqui o salmista diz que o universo é a glória de Deus. Por exemplo, só para a gente ter uma ideia, a estrela mais perto da gente está 4,2 anos-luz da gente. Isso quer dizer que a gente precisa viajar na velocidade da luz por 4,2 anos para chegar lá. O objeto mais rápido que a gente tem no momento, que é uma sonda espacial, ela anda a 700 mil quilômetros por hora. Ela ia levar 6.700 anos para chegar nessa estrela. E ali em Isaías 40:12 diz que Deus mede o céu com o palmo da mão dele, os céus. Aqui. Então, eu estava escutando uma outra vez um cientista falando, cara, se é só nós o universo, vai ser um desperdício, tem que ter mais vida. Eu pensei, mas e se o universo foi feito só para declarar a glória de Deus, só para dizer aqui, né? Mas, vamos falar um pouquinho mais... Algo incrível, então. Nós, os humanos, a gente foi feito, foi projetado, então, para carregar essa glória de Deus. Imagina tudo isso que eu falei sobre glória agora, sobre o universo, e Deus então faz o homem de uma forma especial, ele faz ele de acordo com a sua imagem e semelhança. Isso é muito importante entender. Por exemplo, na história do povo, só para vocês terem uma ideia, quem que foram os primeiros ouvintes ou leitores de Gênesis 1? Gênesis. Os escravos que saíram do Egito. Eles foram as primeiras pessoas que leram esse livro. O livro foi escrito para eles, na verdade. Tá? Pega isso na cabeça. Eles foram escravizados, eles cresceram no Egito, são filhos, netos, bisnetos de escravos. E Moisés começa a escrever, vocês são a imagem e semelhança de Deus. O que isso quer dizer para eles? Toda aquela glória, por exemplo, se os deuses do Egito, a imagem, essa palavra tselem, que ele usou ali, a imagem é uma palavra para um ídolo, uma estátua que representa um Deus. Então, tu queria saber a glória desse Deus, tu ia lá e olhava para a estátua, ele ia representar quem esse Deus era. Ia ser no tamanho, se era um Deus que trabalhava com provisão, ia ter um monte de seios, tinha outras, mas era a glória do Deus. Se tu queria saber a glória do faraó, porque só o faraó era considerado a imagem de Deus naquele tempo, era a palavra, só ele era a imagem de Deus. Tu pega, por exemplo, a pirâmide de Giza, que é o túmulo do Khufu, um dos faraó, e era o maior prédio no mundo, a maior construção do mundo por 3.800 anos. A gente não conseguiu fazer nada mais alto que a pirâmide do Egito. A primeira construção que passou a pirâmide de Giza
Vamos ver quem sabe. Não, quem tem uma ideia? Eu acho que ninguém vai saber, porque eu não sabia, fiquei espantado também. Mas em 1311 foi uma igreja anglicana. A torre da igreja alcançou quantos metros? 160 metros. E a torre de Giza tem 146. Demorou 3.800 anos para a gente construir uma coisa maior que a pirâmide. E aquela pirâmide manifesta a glória daquele faraó. Quão importante. Ele fez tudo aquilo, é o túmulo de um dos faraós. De novo, para manifestar a glória daquele faraó. Então, quando os primeiros ouvintes de Moisés escutam, vocês são a imagem de Deus, vocês são a estátua que representa eles sabiam exatamente que Moisés estava falando para eles. E que eles eram estátuas vivas, projetadas para refletir o kavod de Deus. Nós somos, como imagem, a gente está refletindo a glória de Deus de volta para a criação, de volta para o mundo, como imagem dele. E eles entenderam, de novo, exatamente o que ele estava falando. Vamos abrir Salmo 8, 4 a 5. Uma coisa, se vocês não acreditam ainda, vamos ver um pouquinho mais. Como é que a gente está com o tempo? Estamos indo. Ele diz assim, o que é o homem? Quando fala o homem ali, a gente tem que ler humanidade, tá? O que é o ser humano, para que tu te importe com eles? E o filho do homem, os humanos, para que com ele te preocupes? 5. Tu o fizeste um pouco menor que os seres celestiais e o coroaste com kavod e com honra. No momento da criação, quando Deus nos faz a imagem dele, ele nos coroa com a glória dele. Nós temos uma glória que é derivada, não vem de nós mesmos, mas a gente carregava em nós a glória dele. Isso é muito profundo. E aqui que é um ponto que eu quero fazer para nós. Agora vamos abrir Romanos 3, 23. Que vai falar uma coisa terrível que aconteceu. Quando Adão e Eva, eles se recusaram a andar com Deus, quando eles se recusaram a ter comunhão com Ele, algo terrível no universo aconteceu, foi liberado. E olha só o que aconteceu. Ele disse, pois todos pecaram e estão destituídos daquela glória que a gente recebeu quando a gente foi criado. Nós perdemos isso. Aquela glória que era para ser refletida como espelho, o espelho quebrou. Não reflete bem mais. E essa palavra destituída eu acho muito interessante. No grego, ela significa, por exemplo, tu está numa fábrica, tu tem a meta do mês. Vocês ficaram muito aquém da meta do mês. Não alcançaram a meta. Ou, ontem tinha o Adorarte, hoje à noite vai ter de novo, né? Tu garantiu o teu ingresso, está com o teu ingresso na mão. Que horas começou o Adorarte? 7. Só que tu apareceu lá às 12. Tu perdeu o show, tu perdeu aquela glória, tu chegou atrasado. Tu não conseguiu nem ver. Ou também eles usam isso, por exemplo, tem uma corrida, uma maratona, e diz tu nunca chega na linha de chegada porque tu demora demais, tu não consegue alcançar. É isso que quer dizer. Ele nos fez, ele lançou uma árvore e disse, aqui está o que eu desejo para vocês, e nós não conseguimos alcançar. A gente ficou muito fora disso, por causa da escolha de Adão e Eva. Mas as notícias são boas, né? Então vamos lá. Novo Testamento agora, Jesus aparece em cena. A palavra que não é mais kavod agora é doxa. E a gente lê em João 1,14. Vamos ler ele. João 1,14. Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu sei que é confuso, a gente está indo para todo lugar, mas a gente vai fazer sentido agora. É uma palavra muito ampla. Mas aquele que é a palavra, ele tornou-se carne e ele tabernaculou entre nós, ele viveu entre nós. E vimos agora a sua glória, a glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Aquilo que a gente não podia ver porque estava encoberto, a gente pôde ver agora, face a face. A Bíblia diz que ele a glória de Deus foi manifesta plenamente na pessoa de Jesus, quando ele veio. Incrível. Quando as pessoas estavam vendo Jesus, eles estavam então tendo contato com a glória de Deus. Mas aí algo interessante, Jesus faz como é que se diz, uma
mudança radical no que glória significa para nós. Por exemplo, a glória, ali naquele momento, significava tu era importante, tu carregava a honra, tu chegava, as pessoas abriam um caminho para ti. Olha só o que Jesus fala sobre a glória. Antes disso. E ele tinha um pouco disso, né? As pessoas estavam convidando ele fazia milagres, ele estava curando, ele alimentou as pessoas, né? Na nossa linguagem gaúcha, né? Ele pegou os cacetinhos, lambari e multiplicou ali, né? Então ele tinha essa glória, mas ele vai definir glória para nós agora. João 12, 23 e 24. Ele fala assim, Jesus respondeu, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. 24. Em verdade lhes digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuar ali só. Mas se morrer, dará muito fruto. O que é o entendimento de Jesus pela glória agora? A cruz, a morte na cruz. Ele começa a nos redefinir o que essa palavra quer dizer. O maior ato de amor, de bondade, de fidelidade com a gente, foi ele morrer na cruz para que a gente tivesse acesso de novo à glória que a gente perdeu. Que a gente tivesse acesso de novo à comunhão com o Pai. Não era só sobre pecado, não era só a gente cumprir a lei, mas a gente voltar ao relacionamento, a gente voltar ao nosso propósito. Vocês estão conseguindo ainda ficar, sei que está quente? Vamos ler mais um pouquinho, que isso vai ficar mais interessante, vai ficar melhor ainda. Hebreus 1:3. A gente vai ler agora sobre a história de Moisés ali de novo. Diz assim, o Filho, que é Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus. A expressão exata do seu ser. Ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita na majestade nas alturas. E a gente está em Jesus agora. Então, tudo aquilo que Moisés pôde só ver numa nuvem, um som que afetava o rosto dele, a gente pôde ver, a gente pôde encostar, a gente pôde viver junto. E ele diz que a vida dele, o espírito que estava dentro dele, ele está dando para nós, para a gente viver da mesma forma. Vamos ler mais um pouco. 2 Coríntios 3. Tem só mais uns 40 textos aí, daí estamos chegando lá. A meta é a gente terminar antes das 11. Então tem esperança. 2 Coríntios 3, 7. A gente vai lendo ali em ordem, tá? O ministério que trouxe a morte, está falando aqui sobre o que aconteceu através de Moisés, foi gravada com letras em pedras. Mas esse ministério, o de Jesus agora, ele veio com tal glória que o mesmo ministério ainda, veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés. Por causa da glória, não é resplendor, é por causa da glória do seu rosto. Não muda muito, mas ainda que ela fosse perdendo o brilho, devanecente. 8. Não será o ministério agora do Espírito, isso que Jesus liberou para nós, ainda muito mais glorioso. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso vai ser o que produz justificação na gente. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável que tem no que Jesus fez. 11. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, tinha uma glória, quanto maior será a glória do que permanece. Então, dizendo, aquilo que aconteceu com Moisés tinha uma glória, mas não era permanente, não durava. E mesmo assim as pessoas não podiam nem ter contato direto com essa glória. Então, ela era uma aliança real, mas ela era temporária, ela não durava. Vamos continuar lendo, versículo 12. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança.
Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem a glória que desvanecia. Na verdade, agora falando dos israelitas, a mente deles se fechou, pois até mesmo hoje, quando Paulo escreveu essa carta, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Quando eles leem o Torá, o véu ainda está cobrindo eles. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós que com a face descoberta agora, nós contemplamos o cavode do Senhor, a doxa do Senhor, segundo a sua imagem, nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Algumas versões dizem, nós estamos sendo transformados de glória em glória. Aquilo que nós perdemos está sendo restaurado na gente. O nosso propósito original de ser um reflexo da glória de Deus, um para o outro, para a criação em mordomia, para Deus em oração, está sendo restaurado em nós. Então, 2 contrastes ele está fazendo, um resumo bem rapidinho. Eles tinham uma lei antiga, e tem a lei nova. Uma era a lei, a outra ela é espiritual. Essa aqui ela trouxe morte, ninguém conseguia sair daquilo, eles estavam presos em alguma coisa. Aqui tinha vida porque vem Jesus. Ele cumpriu o que precisava ser cumprido. Essa aqui estava gravado em pedra, essa aqui no nosso coração. Essa aqui tinha alguma glória, essa aqui uma glória muito maior. Uma trouxe condenação, a outra é justificação, essa aqui é temporária, essa aqui é permanente. É isso que Paulo está dizendo comparado às glórias. E ele conclui ali daquela forma, agora a gente não tem mais essa cobertura, não tem nada mais tapando, não tem uma nuvem, a gente vê a glória em Cristo Jesus e no Espírito que habita em nós. 2 Coríntios 4:6. A gente vai ler bastante ainda. Não tanto. Tá. 2 Coríntios 4:6. Olha o que Paulo vai falar ainda. As folhas pararam, o pessoal está acompanhando ali, né? Pois Deus disse que das trevas resplandeça a luz. Essa palavra é linguagem da criação. Nas trevas é que ele falou, haja luz, né? E ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, não na face de Moisés mas isso está brilhando agora no nosso coração, está sendo restaurado. Deus está fazendo uma recriação, está nos restaurando aquele projeto inicial. Ele está usando linguagem de criação. Achei que alguém estava me ajudando. Ele está recriando aquilo que foi perdido em nós. E é um processo assim, sim e não. Paulo diz ali, é uma transformação de glória em glória. Tá? Mas a gente foi glorificado, a gente foi restaurado, a gente foi todas essas coisas também. Mas a gente está vivendo aquela época da tensão, que já foi conquistado, mas ainda estamos sendo transformados nisso, né? Aqui eu vou pular. Romanos 8, 18 a 21. Essa transformação que a gente recebeu não é só para nós, não é só para o nosso benefício pessoal. Vamos ver o que Paulo fala ali em Romanos. Ele diz assim, eu considero, pois, pensa em tudo o que a gente falou já, que os nossos sofrimentos atuais, eles não podem ser comparados com o kavod que em nós será revelado. Já foi revelado, mas ainda está sendo revelado, né? De glória em glória. A natureza criada, ela aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Aquilo que Deus criou para nós, que a gente perdeu, a natureza, toda a criação está em desordem por causa da gente. Ele diz que a natureza está esperando por nós ser manifestada em glória e ser os mordomos, os governantes que estão andando com Deus. 20. Pois ela foi submetida à inutilidade, não por sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou,
na esperança que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. É isso que a natureza está esperando da gente, a gente ser manifestado realmente, a gente está andando com Deus de tal forma que a gente esteja vivendo dessa glória em glória. Vocês não precisam ler, porque é só um versículo, eu vou ler. Abacuque profetizou, ele diz assim: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. É isso que o Espírito Santo está fazendo em nós, como igreja, como povo, para que essa glória seja mais uma vez restaurada em nós. Então, não é assim um conceito teológico que eu quero trazer para vocês, mas é um convite que a gente esteja vivendo de acordo com essa glória que o Espírito já está operando em nós. Por exemplo, mais um versículo, daí eu acho que é o último versículo, talvez. 1 Coríntios 10, 31. Eu vou estar encerrando com esse aí. Vocês já estavam até apagando as luzes. Já não estão. Paulo fala assim, conclui, assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, faça tudo pela glória de Deus. Daí, o que isso quer dizer? Se eu vou abrir uma empresa, eu vou colocar um versículo bíblico? Talvez. Ou eu vou andar com uma camiseta, né, que diz Jesus, alguma coisa, talvez. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que só a gente estar no louvor, estar glorificando Deus, exaltando quem Ele é, na igreja, ou colocando o versículo. É de a gente ser pessoas que realmente estão carregando essa glória de Deus, de estar confiando no Espírito, de estar dizendo sim para os convites do Espírito, para que a glória dele seja revelada em nós, seja operada em nós cada vez mais, para que o mundo possa ser transformado por ter esse contato com a glória de Deus. Por exemplo, voltando à história de Mandela, quando é que o que ele faz manifestou a glória de Deus? Quando ele agiu em perdão, agiu no espírito contrário. Ele agiu numa forma que revelava a glória de Deus, de quem Deus é. Deus é um Deus que perdoa. Toda vez que eu escolho perdoar, eu estou revelando a glória de Deus. É assim que é. E chocou o mundo. Até hoje tem livros sobre ele, né? Toda vez que tu vê alguém que está sofrendo, e tu vê tua resposta para aquilo, e tu é Jesus para essa pessoa, tu é Deus para essa pessoa, tu está revelando a glória de Deus. Professores, né, que tu faz não é só o ensino, passar a matéria, mas tu está impactando a vida daquelas crianças com a tua vida, com a tua presença, tu está revelando a glória de Deus. E isso é a manifestação de glória de Deus. E se a gente falha, quando a gente erra, porque provavelmente a gente vai ser tão um pouquinho parecido que nem eu, vai falhar. Ele diz, ele é fiel. Ele continua nos transformando de glória em glória. Falhei, mas o Espírito Santo é fiel para completar essa obra. Ele continua trabalhando na gente. E a gente convidando pessoas na nossa vida e dizendo, cara, falhei aqui, estou com dificuldade, não estou conseguindo, ora comigo. Me ajuda a estar permitindo o Espírito Santo trabalhar em mim, que está sendo difícil. Então, como é que a gente pode ser pessoas, então, que carregam, andam na glória? 3 coisinhas, e encerrando bem rapidinho. Uma é reconhecer a glória de Deus no ordinário. Às vezes a gente acha que tem que ser eu aqui na frente, ou tem que ir para Tumbactu pregar evangelho, mas é naqueles momentos de tu tá limpando a casa, tá cuidando do teu jardim, tá cuidando dos teus filhos, gastando tempo com teus filhos, desligando a TV para ter contato. Essas coisas pequenas vão revelando a glória de Deus. É um encontro que tu tem com uma criança, é um encontro que tu tem com alguém na rua, em espírito, que tu aproxima ela um pouquinho, tu revela um pouquinho de quem Deus é na vida dela, tu está refletindo a glória de Deus e está causando um impacto. É reconhecer nesses pequenos momentos
Que impacta para nós na África, eu acredito que aqui no Brasil também. Muito mais que tu ter uma pregação bonita, o pessoal quer ver como é que tu anda. Que é aquilo que transforma eles, aquilo que impacta, aquilo que fazem eles querer abrir o coração para ti. Não é o que tu diz na frente. Segundo, vamos refletir a glória da forma que Deus planejou para nós, né? Permitir de novo que o Espírito Santo seja trabalhando em nós. Como é que um passarinho traz glória para Deus? Sendo passarinho. Como é que uma pedra traz glória para Deus? Sendo pedra. Como é que um humano traz glória para Deus? Sendo humano. Tá? Eu vou fazer uma pequena palhinha aqui. Sendo humano transformado, sendo humano que nem Jesus foi humano. É isso que nós estamos sendo transformados. O nosso alvo não é um dia a gente abandonar esse corpo, ir para o céu e ficar umas almas flutuando com uma harpa na mão. Não é isso que a Bíblia fala. Tá? Isso é pensamento grego. A vantagem que a gente tem é que nosso livro conta o capítulo final. Lá tu pode ir lá ver e diz que a gente vai habitar nessa nova terra restaurada. Nós vamos ter corpo. Jesus está sentado no trono de Deus como humano. Ele foi ascendido, ele ressuscitou. Não é um espírito flutuando lá. Tá? Então, a glória, o jeito que a gente pode trazer glória para Deus é sendo realmente humanos. Assim como Adão e Eva eram para ter sido, não conseguiram. Mas assim como Jesus viveu, ele disse, esse espírito está em mim e eu estou entregando ele para vocês. Ele vai dirigir vocês. Para você ser humano que nem eu sou humano. Não pleno ainda, mas de glória em glória a gente chega lá. Última coisa, último ponto, que a gente esteja buscando a esperança da glória. Né? A gente estava, a Liz falou ali sobre o nosso sofrimento, sobre a gente estar no inverno, o que está acontecendo com o nosso país, o que vai acontecer essa semana, não interessa que partido tu é. Às vezes parece que o mal está vencendo ali, que nem quando eu falei para vocês nos países árabes ali, as matanças dos cristãos e o evangelho crescendo, crescendo, crescendo. Existe esperança na glória. Não é o inimigo que está vencendo. É sobre isso que Apocalipse fala. É a manifestação de Jesus e ele é o vencedor. É isso que a gente tem. Não entendo, às vezes, o que a gente passa. Não entendo câncer, não entendo minha filha ter autismo. Não entendo. Mas a gente tem esperança de que Jesus é o vencedor. Aquilo que o Rich falou, né? A gente está andando Ele falou? Não sei. Da realidade da nossa fé até o cumprimento. O Espírito está conosco. E Jesus, quando ele enviou o Espírito Santo, ele disse, eu vou enviar outro Consolador. Porque ele sabia que a gente ia precisar. Né? E esse Consolador é que está operando em nós. Glória em glória, restaurando aquilo que a gente foi chamado para manifestar. Amém? Eu quero fechar com uma oração, mas antes disso, eu acredito que o Espírito Santo, à medida que a gente estava falando, eu estava comentando algumas coisas, ele te impactou, ele ressaltou alguma coisa para ti, talvez uma palavra, talvez um versículo. E eu quero convidar para te estar meditando nisso agora. Assim, a gente pode só fechar nossos olhos por uns minutos, ou sei lá, segundos. E de novo, pensando, refletindo quais os convites que o Espírito Santo tem te feito. O que até nessa palavra, que convite que ele te fez? O que ele está chamando a tua atenção? O que ele está ressaltando para ti? Eu vou fazer uma oração, então. Jesus, nós queremos te agradecer porque tu não nos deixou só. A gente quer te agradecer pela obra da cruz,
que não só nos redimiu dos pecados, mesmo que tenha exigido a tua morte, nós te agradecemos pela tua escolha, pelo teu sim, pelo teu sacrifício de nos reconciliar com o Pai também. E Espírito Santo, nós te agradecemos também pela tua obra em nossas vidas. Que nós podemos confiar em Ti, que Tu está nos carregando, que Tu está nos levando de glória em glória, ou de glória cada vez maior. E nós confiamos em Ti também, que nos nossos encontros um com o outro, com pessoas que ainda não Te conhecem, que eles possam estar tendo um encontro com a glória de Jesus que está em mim, que vive em mim. Que isso possa estar trazendo um impacto, uma transformação na vida deles, à medida que a gente interage um com o outro. Nós te agradecemos porque Tu é fiel para trazer, para cumprir tudo aquilo que Tu prometeu. E essas coisas agora, esses convites também que Tu está trazendo na nossa mente, eu quero te pedir também, Espírito Santo, que Tu esteja nos lembrando, nos fortalecendo para a gente estar dizendo sim para eles. E nos dá discernimento também para dizer os nãos que a gente precisa dizer e para dizer os sims que Tu está nos chamando para dizer. Amém. Amém. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.